Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse canal, eu falo assim, gente, eu ainda giro, depois que eu acabo de fazer a palestra, eu ainda fico girando, porque eu falo que a energia, se ela não girar, ela não circular, ela não é absorvida, sabe? Então, é nesse sentido que a gente tem que concentrar nosso pensamento, em ser um espiral de luz. Bom, nesse sentido, a gente tem que ficar calmo, tranquilo e nada de estresse. Exatamente. O tema de hoje é estresse, necessidade ou resgate. Então, eu acredito que seja as duas coisas, já respondendo de antemão para todo mundo, porque eu acho muito importante a gente falar dessa forma. Porque o estresse, gente, é uma situação psicologicamente agressiva que repercute no corpo. Mas esse conceito é apenas um dos aspectos do estresse. Na sua versão psicossomática, há outros conceitos a mais a serem considerados. Psicossomática é psicológica e física. Então, observando a nossa realidade, o ser humano vive em estado de estresse permanente. Ele é bombardeado por gatilhos diversos desde a sua infância, sejam físicos, psicoemocionais ou espirituais. Todos eles exigem constante adaptação ao mundo que o cerca. Interessante porque os fatores estressantes emocionais, eles tanto podem ser tristes, né? Como a morte, o desemprego, o término de um relacionamento, um luto, como pode ser feliz. Exatamente, um estresse causado pela felicidade. Exemplo, o sucesso de um atleta, aquele atleta que está lá empenhado e tal, mas ele tem tanta felicidade que ele vence que ele estressa. Ele sofre um ataque de estresse. Uma promoção profissional pode causar um estresse porque aumenta a responsabilidade daquele funcionário. As alegrias de um reencontro causam estresse. Estresse causado pela ansiedade de eu estou reencontrando, será que ainda estamos conectados? Pois é, em todos os dois casos, tanto tristes quanto felizes, vai desencadear aí os mecanismos e as consequências de um processo de estresse. Sem descartar os abalos nervosos também, como no estado de cólera, medo, né? Entre outros. Assim como também os fenômenos físicos nocivos. Frio, calor, fadiga, agentes tóxicos ou infecciosos, jejum, exercícios físicos exagerados e etc. Ou seja, uma série, gente, de fatos e fatores que sempre vão nos gerar um tipo de ansiedade que irá causar o estresse. Não tem como fugir. É inerente ao nosso espírito. E, na verdade, o estresse é apenas uma resposta não específica que o corpo dá a toda demanda que lhe é feita. Então, cada vez que ele tem uma coisa para ele fazer, gera um estresse. E corresponde à interação entre uma força, né, e a resistência do organismo a esta força. Ou seja, o que nós chamamos de complexo agressão-reação. O que seria agressão? Faça isso. Qual seria a reação? Eu tenho que fazer? Eu vou fazer? Meu Deus, se eu não der conta de fazer. Ao estresse. Então, a reação, vamos pegar a de alarme, que é um bom exemplo. A reação de alarme, que é a primeira resposta do organismo ao estresse, entra em ação, né? O que nós chamamos, olha, o sistema se chama hipotálamo simpático adrenérgico, tá? Ele prepara o organismo para a luta ou para a fuga. Então, imediatamente que você entrou na reação de alarme, esse sistema hipotálamo simpático adrenérgico, ele vai te já sugerir, foge, ou então parte para o ataque. E aí, junto dele, vai entrar em contato o quê? Em jogo, outras coisas, a adrenalina e a noradrenalina. E com isso, há muita produção de glicogênio, tem taquicardia, tem respiração acelerada, concentração do sangue nos vasos principais e nos músculos estriados, inibição do sistema digestivo,
sexual e imunológico. Ou seja, tudo, quando a gente está estressado, a gente não consegue fazer nada. Porque a gente está estressado. É aquela coisa, eu tô tão estressado que eu não consigo fazer uma oração. Né? E é sobre isso, porque enquanto não resolver o foco desse estresse, você não vai conseguir dar um passo à frente e você não vai conseguir concentrar em nada. Por quê? Porque existe uma reação orgânica no seu corpo físico. E além dessa parte física, considerando que a maioria das sensações, características e reações do perispírito vão se somatizar no corpo físico, a gente vai ter que considerar que nessa nossa essência também possui códigos genéticos. Exato, nosso perispírito tem um código genético e que estes são mentalizados e transferidos para o espírito mesmo antes de nascermos em uma nova experiência no corpo físico. Exatamente o que eu estou falando. Preste atenção no que eu vou explicar agora, porque é uma necessidade nossa e um resgate ao mesmo tempo. Porque é inerente ao corpo físico a existência do estresse. Então, no momento em que você recebe seu novo roteiro de vida na matéria, naquele momento o espírito ele já sente a ansiedade pelo medo de falhar em seu retorno. E é nessa hora que ele gera esse medo que ele cria seu primeiro gene espiritual de estresse. E ele direciona esse gene para a essência ou para a caixa orgânica espiritual que está ali e que vai absorver esses genes e transferir para o perispírito dessa futura vida e acomodar o espírito dele ali para que essa nova experiência aconteça. Então, automaticamente é enviado para a configuração do seu cérebro e sentimentos projetados para o novo corpo, o gene do estresse. Depois disso, gente, outro sistema vai entrar em jogo. Exatamente. Depois disso, outro sistema vai entrar em jogo, tá? E aí nós temos o hipotálamo, onde o hipófiso suprarrenal vai produzir uma substância, isso já no corpo físico, chamado ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico e ainda os corticoides. É isso aí que vai gerar mais estresse. Entende? Então, esses sistemas, eles entram em funcionamento na fase de reação, ou seja, eu estou reagindo, e o organismo ele vai sofrer um esgotamento ou vai entrar na fase de exaustão. O resultado final seria doença e morte. Mas são inúmeras as doenças de adaptação. Entre elas têm hipertensão, úlcera, hemorroidas, ataques cardíacos, acidente vascular cerebral, diabetes, enxaqueca e outras. Essas doenças chamadas de adaptação, elas são consequências do nosso estresse, da nossa capacidade de produzir os hormônios, que é o adrenocorticotrópico e os corticoides, que vão deixar a gente mais nervoso ou menos nervoso. A quantidade de adrenalina, de noradrenalina e a quantidade de outros transmissores que vão fazer com que nosso corpo, nossa mente vá reagir. Então, como vemos, o estresse ele está ligado ao centro das emoções no hipotálamo. Hipotálamo ele está no nosso cérebro. Então é importante o estudo de fatores como o medo, a raiva e seus mecanismos e reações. Uma coisa que eu aprendi com o espiritismo é que você, entendendo melhor, né, sobre alguns processos, você passa a não dar a importância que você dava anteriormente para uma coisa que está acontecendo com você. Então, quando um indivíduo ele sente raiva, por exemplo, é como se ele estivesse diante de um predador, de um perigo eminente, e isso desencadeia uma reação.
Então, como a gente já viu, cada indivíduo tem uma reação específica frente ao estresse. E é essa reação que coloca suas estratégias de ajustes cognitivas e comportamentais, ou o coping, como é conhecida, para fazer face aos agentes estressores. E as pesquisas têm demonstrado que doenças como depressão e doenças cardíacas estão absolutamente ligadas ao estresse. Gente, para quem não sabe o que é coping, coping é é a pré-reação do estresse. É o que gera o estresse. É um ajuste cognitivo e comportamental que faz bum e você estoura ou você alimenta, por exemplo, aquele pensamento rápido, sabe? De coisas que você queria que, meu Deus, podia acontecer isso com essa pessoa, porque não é possível. Gente, o estresse é o campo da medicina que reunifica corpo e alma. Então, ele é resgate e ele é necessidade. O estudo está, portanto, intimamente ligado à espiritualidade. Se a gente retomar as lições espirituais dadas em 47, no livro No Mundo Maior, olha que legal, que nos mostra que o nosso cérebro tem 3 áreas distintas. A inicial, onde habita o automatismo e que está no plano subconsciente. A do córtex motor, que engloba as conquistas do hoje e está na área do consciente. E a dos lobos frontais, né, que representam o ideal e a meta superiores e estão vinculados ao superconsciente. Então nós temos subconsciente, consciente e superconsciente. Nós temos 3 consciências trabalhando no mesmo ambiente. E isso daí, só a existência delas já gera um estresse. Então quando a gente aprende também que os instrutores espirituais, né, são seres que, como nós, são seres em evolução, ou seja, quanto mais perto nos encontramos da animalidade, mais nós vamos agir com instinto e sensação. E quanto mais perto nós nos aproximamos da cosmificação, nós vamos agir com razão, idealismo, entendimento e equilíbrio. Então, com o passar do tempo, e a inevitável evolução espiritual, nós vamos ter sentimentos mais purificados saindo da animalização, sendo que o amor, o mais sublimado deles, vai agir para que nós possamos chegar a esse equilíbrio. E se a gente estiver escravizado aos instintos, a maneira pela qual fazemos face aos fatores estressantes é muito primitiva. E aí resulta quase sempre em um mau estresse. Ou seja, chegou uma parte que nós vamos entender que existe bom estresse e mau estresse. Exatamente. O estresse bom é aquele que faz assim, quer ver, ó? Meu Deus, deixa eu ver. Eu tenho um problema para assimilar as coisas, eu não vou conseguir decorar. Eu não vou conseguir assimilar, eu não vou conseguir entender o que eu estou estudando. Esse é um estresse positivo, porque na hora que você começa a estudar, a observar, a ver, assistir aquilo, e você descobre que você está assimilando aquilo, significa que o seu estresse, o seu corpo te impulsionou a ir contra o pensamento de que você não seria capaz. E você descobre que sim, você é capaz. E é isso, esse é o estresse positivo. É aquele que impulsiona a descoberta de algo que você ainda não sabia que você conseguiria fazer. Esse é um estresse positivo. O mau estresse é aquele que faz com que você reaja de uma forma que você não tem costume de agir, de uma forma nervosa, e só você sente que você tá pesado, que você tá ruim e tudo mais. E ele conta com a energia ao seu redor. Aquelas pessoas que você convive, que vão compreender isso, elas vão reagir de outra maneira. Elas vão tirar esse estresse de você, mostrando: oi, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e nada disso vai deixar a gente mal. Então é nesse ponto que a gente tem que entender que nós temos o bom e o mau estresse. E daí conclui-se que é preciso o quê, gente? Humildade. Porque a gente tem que vencer a animalidade inferior.
O que, infelizmente, em nossas relações em sociedade e no lar, a gente ainda está muito longe desse sentimento sublime, que está intimamente ligado ao amor. A gente pode estar aproximando com o entendimento, mas a nossa sublimação e a nossa cosmificação ainda vão deixar a desejar. Por quê? Porque a gente ainda assimila pensamentos e ações primitivas. E isso nos leva a uma única solução que sempre se torna mais difícil de executar. Existe uma solução para que acalme o estresse, para que nós consigamos equilibrar o estresse e controlemos isso. E isso requer uma dedicação muito grande nossa. Por quê? Porque além de depender do grau de credulidade de cada um de nós, também depende do grau de confiança que nós temos a respeito do nosso Criador. Assim, a fé é importante, porque a fé é quem abre as portas do coração para o seu sentir e para você viver o amor divino na sua vida. O que é o amor divino? O amor divino é o amor incondicional do seu próprio Criador, que ele planta uma semente dentro de você. E aí você consegue, através dessa própria fé, a fé, gente, ela funciona como vamos falar assim, uma bandeira branca da paz entre todas as energias que estão ao seu redor e que você precisa equilibrar. Isso é fé. Isso é a capacitação da fé. E o que que acontece? Acontece que a gente vai, através da oração, da meditação, da compreensão do valor da dor, porque toda dor tem um valor, temos a possibilidade de nos conhecer a nós mesmos e a reagir de forma mais equilibrada às tensões da existência humana. Se nós compreendemos igualmente que é preciso treino para o perdão e para a eliminação da raiva, da inveja, da mágoa e de outros sentimentos negativos, nós vamos entender também que a gente precisa ter um treino para a nossa fé. Então, no final das contas, o conjunto de estresses que estamos sujeitos em nossa caminhada vai nos levar a uma busca pela paz, para viver em nosso lar, no ambiente de trabalho e dentro da sociedade. Gente, um único meio de conseguirmos é nos espelharmos no único exemplo que a gente tem, se chama Jesus. Jesus, ele funcionou como médico das almas. Quem o procurava, ele ajudava. Quem o procurava, ele curava. Entre aspas, né, que a gente sabe que não existiram milagres. O que aconteceu foi que Jesus conhecia muito bem a máquina que ele participou na criação. Era só consertar aquilo. Então, não existe milagres. Então, o médico das almas que afirmou ter a paz verdadeira para nos oferecer. Jesus é isso. É aquele espírito que você direciona o pensamento para ele e ele te volta o pensamento da seguinte forma: meu querido e meu amado, você está curado. Siga em frente e não erre mais. Essa é uma frase dele. E se a gente quiser completar, a gente tem ainda um presente magnífico chamado Chico Xavier. Ele disse com muita sabedoria, olha o que Chico disse: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Então, nada de lá de fora vai trazer nossa paz. É por isso que a gente não deve ligar a nossa paz ao dinheiro, porque o dinheiro é algo que a gente precisa para sobreviver. Mas ele não vai trazer a sua felicidade. O que vai trazer a sua felicidade é a tranquilidade da sua consciência perante a sua posição dentro da sua vida. Então, para vencer positivamente o estresse, que é para isso que a gente está aqui, para a gente vencer a cada minuto um momento de estresse, é preciso guardar a paz, tê-la como patrimônio. E é esta purificação interior, que é interessante, que é responsável pelo sucesso do coping, que é a preparação para a sua reação
antes do estresse. E é só assim que você vai considerar assim, uma conquista definitiva quando houver harmonia entre os cérebros, o material e o espiritual. E para isso, no entanto, é imprescindível não esquecer que é preciso fé no Criador, o nosso Deus, e obediência às leis universais. Essa obediência, gente, quando a gente fala, a gente não tem que falar assim, ah, é uma obediência cega. Não, é uma obediência raciocinada. Você não vai tomar uma atitude ruim sabendo que você está praticando algo ruim. Você sempre vai pensar nas coisas positivas e boas, sabendo que, entendi, eu tenho que fazer as coisas boas. Sabe aquela coisa de energia positiva gera energia positiva e você recebe energia positiva? É isso que vai ajudar você a entender que o seu estresse está aqui como um instrumento de resgate e, ao mesmo tempo, uma necessidade do espírito. Sem o estresse, você não teria a movimentação da vida. Você viveria sem graça, porque nada iria importar para você. Será que eu fui claro? Eu acho que eu fui. Se eu falar demais, eu acho que vai ficar chato. Gente, eu espero que tenha ajudado vocês a compreender o processo do estresse. Tentei usar o menos termos técnicos possíveis ou termos de medicina, uma linguagem mais fácil de você entender. Então vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, vai no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tô para publicar um monte de palestra para vocês, tá? É só aguardar mais um pouquinho. E muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.